Salve pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner e eu estou aqui para começar a nossa aula de políticas públicas da educação. Mas antes da gente começar, nós vamos fazer uma música, ok? Essa música é de uma banda chamada Maneva e a música chama-se Seja Para Mim. Eu gosto muito dessa música. Seja para mim o que você quiser, contando que seja o meu amor. Estou indo te buscar, mas estou indo a pé. Prende teu cabelo porque tá calor. Traga na tua essência teu jeito, mulher, e nos teus lábios todo o seu sabor. Mostre nos seus olhos que você me quer e na tua alma todo o teu valor. Quero toda a calma do teu cafuné, todas as promessas de um amor que seja nosso jeito, mesmo com defeitos, supere os medos seus. Vamos levar a vida do jeito que der, pegar a estrada e fazer amor, nós dois de mãos dadas lá em Santo Tomé, ou no fim de tarde no arpoador. Eu quero que seja o que você quiser. Se fizer frio eu sou o teu edredom. Se você cair eu te coloco em pé. Vou te ensinar como viver é bom. Quero toda a calma do teu cafuné, todas as promessas de um amor que seja nosso jeito, mesmo com defeitos, supere os medos seus. Eu quero que seja o que você quiser. Se fizer frio eu sou o teu edredom. Se você cair eu te coloco em pé. Vou te ensinar como viver é bom. Quero toda a calma do teu cafuné, todas as promessas de um amor que seja nosso jeito, mesmo com defeitos, supere os medos seus. Bom, isso é pra gente começar a nossa aula. E agora vamos para lá. Políticas públicas da educação. Só vou abrir aqui os slides para eu não me perder. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são políticas públicas da educação. Primeira coisa, o que são políticas, depois o que são políticas públicas e quem é que elabora essas políticas públicas, ok? Bom, quem faz essas políticas públicas é nada menos, nada mais que o Estado, que são os nossos representantes no governo, né? Sejam estados, sejam eles senadores, sejam eles vereadores, então eles que organizam, eles que elaboram todos os projetos políticos que nós temos. As políticas públicas, elas servem para reger aquilo para o qual nós seguimos. Então, por exemplo, quando se fala de políticas públicas, eu vou dar um exemplo do que é uma política pública e vou dar um exemplo de algo que parece ser uma política pública, mas não é. Política pública é, por exemplo, acesso, todo mundo, todas as calçadas têm que ter uma rampa de acesso para os deficientes com cadeiras de rodas. Isso é uma política pública, que não é seguida, mas é uma política pública. Algo que não é política pública, eu vou explicar para vocês. Por exemplo, aqui no Chapadão do Sul, o projeto Semear, ou aí na sua cidade, em Costa Rica, ou em Chapadão do Céu, alguns projetos que tem, a prefeitura tem, e que na verdade eles não são políticas públicas. Então quando você se questiona assim, puxa, por que o político tal que assumiu o governo não deu continuidade ao programa, ao projeto e tudo mais? Porque não é política pública. E esse é um problema. Quando um político, quando o governador ou o prefeito torna aquilo uma política pública, não se pode retirar, é um direito adquirido do cidadão. Então, quando eu olho para a educação, e aí eu tenho toda a questão de
você ter uma política pública para a educação gratuita, universalizada, laica, onde todos podem ter acesso, ok? Então, eu vou estar olhando aqui e diz assim, a professora ela faz uma definição de Estado, ela fala assim, é um conjunto organizado de instituições que formam a sociedade. As instituições são políticas, policiais, jurídicas, administrativas, econômicas, tudo isso sobre um governo autônomo e ocupando um território próprio e independente. Quando ele diz um governo autônomo, é que o governo ele tem a autonomia para reger essas instituições. Mas isso não quer dizer que ele tem autonomia para destituir essas instituições como... porque se ela fizer isso, ela é um governo déspota ditatorial. Exemplo do que aconteceu há pouco tempo atrás. Quando o governo Bolsonaro ele decide destituir o chefe da Polícia Civil sem o ministro da Justiça ter assinado. Isso é uma quebra de uma política pública, certo? De um conceito constitucional, e isso demonstra um governo déspota, um governo ditatorial, ok? Porque existe um trâmite a ser seguido. Eu não posso simplesmente, no calada da noite, na caneteada, fazer a situação, ok? Então isso tudo é o que a gente pensa, o que o governo democrático ele rege as instituições em cima de regras, ok? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque, na verdade, quando a gente olha para as políticas públicas da educação, é a mesma situação, ok? E ela fala sobre um contexto político brasileiro. Então, quando ela fala o Estado e o governo, ela coloca uma situação, um problema, professores da equipe administrativa, eles querem planejar uma colaboração, uma expansão física da escola e para isso eles precisam de uma solicitação de uma verba. Bom, mas para isso, ela precisa entender como que funciona essas instituições, ok? Então é isso que a gente vai ver. Toda a escola, ela forma o sujeito para ser inserido nas forças produtivas do país. São as diretrizes curriculares elaboradas pelos organismos do Estado que irão nortear o modelo educacional. Bom, isso é um problema. Por quê? Eu sempre vou trazer esse contexto para vocês. Formar o sujeito para ser inserido nas forças produtivas do país. Produtivas para quem? Para o país? Mas para o país de quem? Quem é o país? Sou eu e você? Ou são os 10% mais ricos da população? É isso que a gente tem que pensar. São as diretrizes curriculares elaboradas pelos organismos do Estado que irão nortear o modelo educacional. Ora, se o Estado elabora o modelo educacional, por que eu tenho uma escola pública e uma escola particular? E por que na escola particular eu tenho um melhor ensino do que na escola pública? Aonde que está esse abismo? Aonde que eu encontro? Por que tem essa disparidade entre a escola particular e a escola pública? Bom, para isso a gente pode entender, a gente vai ter que entrar um pouquinho sobre a história. Ela deu uma pincelada, mas eu vou falar um pouquinho. A história da educação no Brasil, ela sempre foi feita de puxadinho em puxadinho, sempre fazendo remendos. E não foi diferente na educação pública. A educação pública brasileira, ela não era, na década, no século XVI, século XVII, século XVIII, ela não era uma educação para o povo. Ela era uma educação elitizada, onde poucas pessoas podiam ter acesso a essa educação. Chegou no século XIX, através do nosso grande Rui Barbosa, e no século XX, com o nosso grande Rui Barbosa, século XVIII, século XIX, século XX,
nós tivemos uma mudança educacional muito interessante, onde a escola ela se abriu para o povo. E aí nós tivemos um problema, porque nós tivemos uma disputa entre a escolástica e a escola mais liberal, entre os jesuítas e a escola de Anísio Pena, Anísio Teixeira. E aí ficou se criando isso. Bom, o que aconteceu? As escolas jesuítas, elas acabaram se tornando as escolas particulares. Por isso que a gente tem Dom Bosco, em São Paulo a gente tem os liceus, né? E dessas escolas acabaram surgindo outras escolas particulares. E as escolas públicas ficaram abertas ao povo. Conclusão. Houve uma diferenciação, porque assim, não se olhava mais com um olhar para a escola do jeito que havia, porque a classe elitizada já não estava mais dentro da escola pública. Então eu já não precisava mais dessa escola da maneira como ela era, porque eu precisava fazer com que a escola elitizada, ela que estaria aonde estariam os novos mandantes do país, pudesse ter acesso àquela classe que estava dentro das escolas públicas e sendo preparadas para quê? Para ser a força produtiva do nosso país. Então essa é a grande sacada que a gente tem que entender da política pública escolar que o governo faz. Todo governo ele tem uma intencionalidade. Então, quando ele faz uma política pública para a educação especificamente, ele tem uma intencionalidade. E essa intencionalidade está associada, inevitavelmente, às questões econômicas, sociais e de ascensão econômica das classes sociais. Ok? É inevitável. Bom, aqui diz que os objetivos da escola é dar formação adequada às crianças das classes populares. Bom, o que é formação adequada às crianças da classe popular? Por que a escola ela não é, então, uma formação adequada às classes populares? Ou às crianças? Ponto. Não. Há uma ênfase nas classes populares, né? Propiciar a formação de cidadania por meio do conhecimento científico. Joia. Realmente isso. Só que hoje a escola ela tem se perdido. Eu sempre vou trazer para esse contexto mais atual. A escola tem se perdido dentro de si mesma. Hoje as formações científicas elas estão sendo deixadas um pouco de lado para a formação do social. Ou simplesmente a questão da comunicação. E aonde nós vamos chegar com isso? Será que não tem como criar um equilíbrio ou algo que possa trocar? Né? E por que a gente tem que fazer uma escola seriada? Por que não pode haver uma escola diferente, com outros tipos de pensamentos? Isso é uma coisa que eu tô deixando isso para vocês pensarem. Mas não vou fugir da matéria, tá bom? Bom, é dever dos pais, ela está tentando resolver a segunda resolução da SP2 aqui. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das... Ah, mas ela já pulou para a SP2? Espera só um pouquinho, gente. Acho que tem alguma coisa errada aqui. Ah, meu computador tá travando. Só um pouquinho.